Olá, mais um comentário da leitura diária da lição 7, hoje sexta-feira. Lemos 2 Crônicas, capítulo 26, e vamos destacar alguns versículos. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Versículo 4: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Versículo 5: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido das visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Zacarias era profeta, então ele era o intermediário na época para falar com as pessoas e principalmente falar com o rei, que era o responsável a incentivar e levar o povo a adorar e a servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui é destacado, tanto no verso 4 quanto no verso 5, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, a gente lendo o restante desse texto, nós vamos ver que houve invenções, houve um grande exército com armamento, houve muita prosperidade. Mas quando a gente chega no verso 16, nós lemos: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, quando ele já era o bambambam do reinado, ele se achou o tal. Engraçado que aqui fala assim: exaltou-se até si. Então parece que aqui está mostrando que houve um período, foi gradativo. Dá a impressão que ele poderia, no meio do caminho, antes de se corromper, ele ter reconhecido que estava indo para o lado errado e ter parado, ter se arrependido, ter voltado atrás. Mas não, ele exaltou o seu coração, quer dizer, a vaidade, a arrogância tomou conta, ele não enxergou e se corrompeu. E qual foi a atitude dele? Ele quis queimar incenso ao Senhor. Nesse tempo, antes da vinda de Jesus, era proibido qualquer pessoa se dirigir a Deus. Somente os sacerdotes e os levitas poderiam servir na casa do Senhor. Os sacerdotes faziam o papel de intermediário entre as pessoas. Mesmo sendo um rei, ele precisava obedecer os preceitos de Deus. Se nós lembrarmos lá no Êxodo, quando Deus coloca como era para ser o tabernáculo, para adorar o Senhor, ele dá a metragem, comprimento, largura, altura, cores de cortinas, bordados, as roupas dos sacerdotes, dos levitas, quem deveria fazer cada coisa. Deus instituiu cada detalhe. Quando Davi vê que não precisa, que não podia ter a casa de Deus ser de panos, né, como nós já lemos há pouco tempo, e quis construir um templo de pedras e madeira e tudo mais, e Salomão vem e constrói,
a forma da casa de Deus mudou. Não é mais de tecido, é de pedra, mas a forma de adorar e quem poderia adorar continuava da mesma forma, porque Deus é imutável. Então, o relacionamento entre ser humano e Deus é sempre da mesma forma. Nós adquirimos, após a morte de Jesus, o livre acesso a Deus, mas não foi esse o caso, porque Uzias foi bem antes da vinda de Jesus à terra. Então, hoje nós somos os sacerdotes, hoje nós somos os levitas, hoje nós podemos ir direto ao Senhor em nome de Jesus. Jesus é quem me dá essa liberdade de chegar até Deus. Mas no tempo de Uzias, isso não podia acontecer. Não havia outro jeito de chegar até Deus a não ser através dos sacerdotes e dos profetas. No versículo 17, vem assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Olha que coisa interessante nesse versículo aqui. 80 sacerdotes, mais o sacerdote Azarias, então 81 sacerdotes, eles se posicionaram para não permitir que houvesse uma afronta contra Deus, que houvesse um delito diante de Deus. Eles se posicionaram, tiveram coragem para confrontar um erro do soberano rei. Olha quantas vezes nós, por não conhecermos a palavra ou por nos acovardar, nós não defendemos o que é reto aos olhos do Senhor. Vamos aprender aqui com esses sacerdotes, que eles sabiam qual era o seu papel, sabiam que eles deveriam defender, e como eu falei agora há pouco, nós é que somos os sacerdotes de hoje em dia. Quem vai oferecer o culto é cada um de nós, e nós precisamos conhecer muito bem a palavra do Senhor e termos ousadia e coragem de defender o culto, o serviço, não somente na casa do Senhor, mas no dia a dia. No versículo 19, vem contando aqui: então Uzias se indignou. Ele não reconheceu que ele estava errado. Como muitas vezes nós fazemos assim. A gente fica indignado quando alguém chama a nossa atenção. Eu não quero mostrar nem para mim mesma que eu estou errada. O orgulho não permite. E é o que aconteceu aqui com Uzias. Mas naquela época não era tempo da graça, da misericórdia. Então o que aconteceu? Ele aqui continua falando no versículo: e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, aí vem logo o castigo, na mesma hora. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Hoje, por conta da misericórdia do Senhor, nós abusamos. A coisa está ali na nossa frente, a gente se recusa a ver, se recusa a ouvir, se recusa a recuar e sair do erro e ir para o acerto, porque a gente não vê de pronto, de imediato, a consequência do nosso ato. No decorrer do tempo é que talvez nós enxerguemos. E o 21 relata que assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada,
porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então, enquanto ele estava obedecendo, ele teve progresso, ele teve fartura, ele foi bem sucedido. Mas quando ele insiste no erro, ele perde toda a honra, toda a glória, todo o progresso. Ele perde, ele retrocede. Aqui nesse texto não fala se ele se arrependeu ou não. E me faz pensar, mas aí é um pensamento meu, não está escrito na Bíblia, né, que ele não se arrependeu, porque talvez, se ele tivesse se arrependido, ele tivesse ficado curado, ele não tivesse esse castigo de ficar separado. Vamos lembrar que quando uma pessoa era leprosa, ela não tinha contato com ninguém, porque nessa época não tinha tratamento para lepra, era uma coisa altamente contagiosa. Então a atitude era excluir, a pessoa não tinha contato, a pessoa não tinha relacionamento com ninguém, ela ficava isolada. A gente bem sabe o que é isolamento, né? Mas não é esse ponto. O isolamento que nós passamos na pandemia, nós tínhamos um relacionamento dentro de casa com os familiares. E vez por outra saíamos para fazer compras, né? Nós temos a videochamada, podemos nos relacionar assim. Mas ele não, ele ficou totalmente à parte da sociedade. Então foi um fim muito triste da vida do rei Uzias, porque ele teve toda a oportunidade e ele jogou fora. Que nós não joguemos fora a oportunidade de nos consertar, para que a nossa vida seja sempre muito próspera por conta da misericórdia, da graça e do favor de Deus.